Pois bem, fala aí, crianças e crianças, tudo maravilha? É nóis demais. Então bora lá, né? Uma dívidazinha aí que eu fiz anteontem, mas não deu pra trabalhar ontem, né? Então vamos trabalhar hoje. Um livrozinho aí do Aristófanes, As Nuvens. Vamos lá. O texto de hoje é uma dramaturgia grega. É uma peça de teatro. Beleza? Sem entrar em maiores detalhes do que é um teatro grego, a gente até pode colocar algumas imagens aqui de teatro grego. Deixa eu ver aqui. Lógico que nós teremos ruínas, né? De teatro grego. Então, Não dá pra ver. E o que a gente vai ter aqui de teatro inteiro são representações, obviamente. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Opa, aqui. Ah, imagem de pesquisa. Deixa eu ver. e aí, deu certo ou não? Deu certo. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui uma ruína de um teatro grego. Beleza? Um U aí, né? Uma semicircunferência. O palco embaixo. Aqui, né? Não sei se vocês estão vendo a minha setinha. Então, aqui, ó. Tá aqui o palco. É, atrás ficaria, né? Onde fica o elenco, fica o cenário do teatro, da peça. E isso aqui é um teatro, né? Mas tem os Odeons também, que eram fechados. Enfim, isso aqui era feito para uma melhor acústica. Lembrando que os gregos não tinham alto-falante, microfone elétrico, amplificador, caixa de som, porque, né? Bom, se você não sabe, o problema é seu, né? Porque já deveria saber. Não vou ficar aqui explicando que na época não tinha eletricidade e muito menos aparelhos eletrônicos. O que é isso aqui? Isso aqui provavelmente é uma, provavelmente não, é uma expressão artística, né? De como seria um teatro grego na época. Bonito, né? Muito bonito. Então você vê que os gregos eles tinham um apelo estético muito bem desenvolvido e que, assim, ajuda bastante na compreensão de como as artes eram desenvolvidas na época, certo? Pois bem, vamos tratar de um dramaturgo, de um criador de peça de teatro muito específico da Grécia Antiga. Ele escreveu vários livros, que é o Aristófanes. O Aristófanes ele escreveu comédias. E uma das comédias que eu apresento para vocês agora é intitulado, né, As Nuvens. Eu vou até colocar aqui para vocês explicar, né, como é que. Vou aumentar aqui, né? Peraí, reduz aqui. Será que aumentando aqui 159? 160 melhora? E 180? 180 já deu errado, né? 170? Deixa eu ver. Aí sim, aí sim. Ó, tá lindo. Olha aí, retirei desse site aqui, não, cancela. Desse site aqui, né, a filosofia, livros inteiros, tal. Essa é um texto é, livre, beleza? Ah, por ser muito antigo. A tradução deve ter alguma direito autoral, eu não sei, mas o texto integral, na íntegra, né, do grego antigo, não sei se é grego antigo, grego ático, mas um desses gregos aí é livre. Pois bem, formato de um teatro. Então temos aí Aristófanes, As Nuvens, né? Vamos começar aqui. E aqui todas as personagens que vai aparecer na trama. Pois bem, personagens: Estripsíades, Fidípides, escravo de Estripsíades, discípulo de Sócrates, sim, ele mesmo Sócrates, o filósofo,
o professor de Platão, o próprio Sócrates, coro das nuvens, o raciocínio justo, o raciocínio injusto, credor um, credor 2, dois discípulos de Sócrates. É diferente do outro primeiro discípulo de Sócrates lá. Beleza? Spoiler aqui. Logo de cara, porque eu não tô nem aí de spoiler, eu falo spoiler mesmo que se dane. E outra, se você quiser ler o livro, você vai ler. E é curtinho, tá? 27 páginas, pô, dá pra ler assim, ó, rapidão. Esse é um texto satírico, comédia, cujo alvo da comédia é Sócrates. Então nós temos na tradição filosófica colocar Sócrates, nossa, como o cara, puxa vida, o Chuck Norris da filosofia. Obviamente que nem todo mundo pensava assim, né? Então, o que a gente tem aí? Alguém levantando a voz contra esse tal de Sócrates. Mas levantando a voz não difamando Sócrates, não acuando Sócrates, tentando calá-lo. Ou mesmo processar de maneira melindrosa, de maneira belicosa, querendo simplesmente neutralizar o Sócrates e apagá-lo da existência. Não. Aqui ele está fazendo uma comédia. Ele está tirando sarro. Está tirando sarro da persona do Sócrates. É isso que está acontecendo. Então bora aí, ó. Todo teatro precisa também, além das personagens, precisa de um cenário. E começa sempre o cenário, tá? O cenário ali sendo destacado, beleza? E aqui a gente vai, né, imaginar aqui o cenário juntamente com um tal do Aristófanes. Então beleza, aqui ó, começa. Cenário. É noite. Uma praça. No centro, uma estátua de Hermes. Olha que interessante, hein? No centro, uma estátua de Hermes, o deus mensageiro. É aquele mesmo do Flash da DC, né? Dos super-heróis. A ideia do cara com umas asinhas, só que não na cabeça, mas nos pés. Então é ele que leva as mensagens dos deuses. Então, uma estátua de Hermes. Duas casas. Uma paupérrima, de porta fechada. E é a de Sócrates. Então já começou zoando o Sócrates, casa paupérrima de Sócrates. Na outra, de portas abertas, vêm-se duas camas. Numa, o velho Estripsíades se agita. Na outra, um rapaz dorme profundamente, coberto até as orelhas. Armários, bancos, lamparinas, vasos, etc. A um canto, dois escravos roncam. Ouve-se o canto do galo. Atenção aqui. A casa do Sócrates está fechada. Isso tem duas interpretações. A primeira, de que o Sócrates é um vagabundão. Tá dormindo ainda, tal. Ah, mas pô, é noite, o galo tá cantando agora. Mas o Sócrates só vive fazendo isso, dormindo. Uma possível interpretação de acordo com o texto, que a gente vai ler como que o Aristófanes desenha o Sócrates. E a segunda é um sentido metafórico. Essa casa é fechada, mas a casa é o lar ou a mente. Então tá zoando a mente do Sócrates com uma mente fechada, uma mente assim, pobre. Uma mente assim, nossa, tacanha. Então ele já tá começando a zoar a caráter, as características do Sócrates. Então beleza, cantou o galo. Aí eu mostro aqui pra vocês. Ai, 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 vamos lá. Opas. Ai, ai. Ó Zeus soberano, como são compridas as noites. Uma coisa interminável. Nunca mais será dia? E, no entanto, já faz muito tempo que ouvi o canto do galo. Os escravos roncam, mas não roncaria nos tempos de outrora. Maldiçoada a guerra, e por muitas razões, pois não posso nem castigar meus escravos. Vamos lá. Vamos parar por aqui por enquanto.
Strepsíades, né? Um velho que está cansado, né? Que é o que se agita aqui. É, por insônia, provavelmente, aqui, né? E se tem dois escravos, é uma pessoa que tem posses. Então aqui a gente já vê a casa dele rica. Casa de um homem, pode não ser extremamente rico, mas bem de vida. Tá? Uma classe média alta aí. E tá falando da guerra. E tá reclamando que não pode castigar os escravos, porque os escravos dele estão dormindo. Escravos vagabundos. E aí, ó. Aqui tá mostrando, ó. O Stripsíades apontando para o filho, diz: e nem esse belo, quer dizer, ó, a ironia, esse belo rapaz que está aí não acorda durante a noite, mas fica peidando, encolhido debaixo de 5 mantas. É isso, entendeu? Então o que acontece? Pense que os caras estão, né, atuando. A gente tá lendo aqui, mas a gente tem que pensar atuando. Então vê o cara assim, né, atuando. Olha esse belo rapaz, né? Olha aqui, ó, essa coisa que tá deitada. Só serve para quê? Para peidar. Então, aqui mostra a preocupação também da classe um pouco abastada da Grécia Antiga, né? O que a gente chama hoje de white people problem, de pessoas, problema de pessoas que não têm muitos problemas. Então aqui, ó. Aí, ó, volta-se para os espectadores. Quer dizer, tá mostrando que o que a personagem, quem for interpretar Strepsíades, vai ter que se voltar para os espectadores. Então, primeiro tá olhando para os filhos, depois vai lá e mostra, vai para a plateia. Com sua licença, vamos roncar bem cobertos. Deita-se, pausa, de repente salta do leito, jogando longe os cobertores. Então, é aquela coisa que tenta dormir, depois joga para cima toda estabanada. Pobre de mim, não posso dormir, mordido pela despesa, pela estrebaria e pelas dívidas. Opa! Nós estamos vendo aqui uma. É tipo da classe média que quer manter a pose, mas tá atolado em dívida. Então já estamos sabendo aqui um indicativo do que está fazendo o cara perder o sono. E por que ele tem dívida? Por causa desse filho aí, aquele mesmo que peida debaixo da manta. Ele usa cabelos compridos, cavalga, guia uma parelha e sonha com cavalos. Eu morro, vendo que a lua vai carregando o dia 20, pois os juros correm. Aí ele vai lá e desperta um escravo. Escravo, acenda uma lamparina e traga meu livro de contas para eu ver a quantas pessoas estou devendo e calcular juros. Vamos lá. Tem que pensar também que os caras estão nessa encenação. E ali nós temos também o cenário. Então eles já montaram o cenário com a cama ali, com o rapaz ali deitado peidando. Os escravos, a mesa, né, o banquinho. Então tem que imaginar isso aí na cabeça de vocês. O escravo traz um livro, que Strepsíades consulta com cuidado. Vamos ver o que é que eu devo? 12 minas apásias. Mas por que 12 minas apásias? Para que as usei? Então assim, nossa, sabe quando o cara tá fazendo cálculo e fala, nossa, de onde vem essa dívida? O cara faz assim, mexe com a boca, fala, nossa, mas da onde veio essa grana? Onde foi que usei? Aí o cara para. Foi quando eu comprei o cavalo de raça. Ai de mim, antes tivesse roçado o olho com uma pedra. Quer dizer, o cara ia preferir perder a visão a ter contraído essa dívida. Então, Fidípides, que é o filho do Strepsíades, mexe no leito e sonha em voz alta. Filão, você está trapaceando, siga a sua raia. Isso aqui são aquelas pessoas que falam quando dormem, sonha, e aí você fica do lado assim, só ouvindo o que a pessoa tem para dizer. Ah, então beleza, né? Então a pessoa fala, nossa,
a senha do meu banco é tal, tal, tal. Você, nossa, já anota. Porque tem as pessoas sonâmbulas que falam, e o Fidípides é um deles. Então o que o Fidípides está sonhando? Está sonhando que ele está apostando em cavalos, em corridas de cavalos. Aí os Strepsíades intervêm. É esse. É esse mesmo mal que acaba comigo. Até quando dorme, ele sonha com cavalos. Fidípides. Quantas carreiras correm os carros de guerra? Olha lá. Carros de guerras, ou também conhecido como bigas. Deixa eu ver se tem algumas aqui. Opa. Tem. Vamos olhar aqui, ó. Essas são as bigas, tá? É carros de guerra também conhecido. Beleza? É, bigas, bigacitas, é onde dois ou três cavalos, né? Puxava uma carruagem e com a velocidade deles podia ter como é que fala? Vantagem na mobilidade dos exércitos. Algumas bigas tinham nas rodas navalhas, duas, três navalhas, assim que conforme a roda ia girando, essas navalhas também ia girando e quem tivesse por perto ia facelando tudo aí. Então isso aí é aqui ó, essa uma amostra, um exemplo de bigas, beleza? E o que o Fidípides provavelmente está sonhando, beleza? Vamos continuar a leitura aí. Aqui, ó. Estrepsíades. A mim, o seu pai, é que você faz correr por muitas carreiras. Mas então, que dívida me espera depois de Pássias? Quer dizer, ele tá lá com o livro dele contando, né? O Estrepsíades está vendo a quem está devendo, o quanto está devendo, os juros que tem que pagar, e o Fidípides está lá, deitando, sonhando e peidando. Vamos lá. 3 minas a Aminas por uma boleiazinha, um par de rodas. Provavelmente aquelas carroças que eu falei para vocês da Bigas. Aí, ó, enquanto esse Estripsíades está falando, o Fidípides também está falando. Então, é para dar aquele tom cômico. Então, leve o carro para a cocheira, depois de fazê-lo espojar-se. Então, você tem que pensar que o cara tá dormindo lá, tá com o olho fechado, encolhidinho debaixo dos cobertores, peidando lá. E tá falando tipo em voz de sono, assim, leva os carros pra estrebaria. Então, assim, ele tá falando em muxoxo. Aquela voz de gente que tá dormindo. É isso. E aqui, e o pai dele ouvindo. Aqui, ó. Mas, meu caro, a mim, pelo menos, você já despojou dos meus bens. Já fui condenado a pagar as dívidas e os outros credores afirmam que vão processar-me por causa dos juros. Fidípides acorda, impaciente. Aí, né, o Fidípides fala: verdadeiramente, meu pai, por que você se aborrece e se mexe a noite inteira? Estrepsíades: morde-me um meirinho saindo das cobertas. Então quer dizer, um cara que é usurpador, né? Um vagabundo, um chupim, um sanguessuga ali, e aí sai da coberta e ainda quer, né? Nossa, olha só, você tá trabalhando no meu sono. Você, meu pai, que me bancou, que fez dívidas para pagar meus luxos, né? Está me acordando. Então a inversão de valores aqui. Quem deveria reclamar estava reclamando com razão, mas quem deveria ficar quieto acha que está na razão. E olha só, Fidípides. Homem, deixe-me dormir um pouco. É aquele filho vagabundo. Totalmente assim, alheio à vida, à condição do pai.
A gente vê muito isso aí, né? Era aqueles filhos que ficam na cola do pai idoso, da aposentadoria do pai idoso. Nós temos aí um. Se a gente fosse atualizar para os dias de hoje, em nível de Brasil, nós temos vendo aí um filho marmanjão vivendo às custas do pai. Ponto. Então, aqui ó. Striptease, a cena pro filho monologando, né? Falar, então vai, durma. Mas quanto a essas dívidas, fique sabendo que se voltarão toda contra a sua cabeça. Irra! Antes tivesse morrido desgraçadamente, a casamenteira que me deu fumos de casar com a mãe dele. Eu levava uma vida rústica, agradabilíssima, embolorado, sujo e à vontade, regurgitando de abelhas, de rebanhos, de bagaços de azeitona. Depois casei-me com uma sobrinha de Megacles, filho de Megacles. Eu, um camponês, e ela da cidade, orgulhosa, delambida, uma perfeita granfina. Olha só, quem que era Stripsíades? Um Zé Ninguém. Quando ele fala embolorado, sujo, né? Quando ele fala que regurgitando de abelhas, né? Não sei da qual abelhas eles se referem, né? Tem vários tipos de abelhas, mas provavelmente ele vivia ou nos campos pastorando, né? E perto desses campos tinha abelhas, e eu falo isso por causa de rebanhos, né? Ele fala rebanhos, e bagaços de azeitona, que é resto das prensas que tinha que os caras faziam os azeites. Então tinha o resto das azeitonas que ficavam os tonéis. Então as pessoas comiam daquilo. Aí ele conheceu um filho de Megacles. Presta atenção só, Megacles. Mega em grego é grande. Então isso aqui deve ser provavelmente um trocadilho com o nome. Megacles, um cara grandão, assim, poderoso. Não grandão só de tamanho, de corpo, mas um cara influente, poderoso na cidade. Certo? Então é tipo. O filho do coroné, do Zé Rico, coisas assim. Se a gente fosse traduzir hoje, né, contextualizando para o Brasil. Aí ele fala: ó, no dia do casamento, quando me deitei ao seu lado, sim, na primeira noite de núpcias, eu cheirava vinho novo, cirandas de figo, lã, fartura. Ela, por sua vez, recendia perfume, açafrão, beijos de língua, despesas, gulodice e outras luxúrias de Afrodite. Foi um casamento banquete aqui. Então, agora a gente pode até ter uma noção de que a casa em que ele mora não era nem dele, da família dele, mas fruto do matrimônio que ele teve com a mulher. Porque é o seguinte, tradicionalmente, num casamento, mulheres, né, elas levam os dotes. Então, o pai da noiva, ele que banca todas as despesas. Todas as despesas são pagas pelo pai da noiva. Então, o dote da noiva, o dinheiro, a herança, a fortuna, vai para a noiva. Vai para a noiva, né, que leva, porque é uma forma de pagar uma taxa, um tributo aos pais dos noivos, ou os pais do noivo, do homem. Porque tradicionalmente, homem vale mais que a mulher. Não estou falando que eu concordo com isso. É na tradição. Então, o homem que é a cabeça da casa, a família, entendeu? O homem já vale por si só. Então, a mulher tem que vir junto, trazendo todos os seus dotes. E ela vai deixar, ó, presta atenção, vai deixar de ser uma posse, um objeto do seu pai, e será transferida como uma posse, um objeto do marido. Então a casa que o Stripsíades está morando provavelmente veio de dote da noiva. É isso que eu estou entendendo aqui. Então tá. Por certo, não direi que era preguiçosa, mas esbanjava. E aí com a mão debaixo do manto faz um gesto obsceno. Provavelmente ele está fazendo isso aqui, ó.
Muito provavelmente está fazendo isso aqui. Ou alguma coisa que remete ao sexo. Não direi que era preguiçosa, mas esbanjava, né? Esbanjava, né? Amor. E eu mostrava ali este manto aqui. E a propósito, costumava dizer-lhe: mulher, você desperdiça muita lã. Aqui, ó. Escravo trazendo uma lamparina quase apagada. E diz: não temos mais óleo na lamparina. Qual o tipo de óleo que eles usavam? Basicamente, óleo de azeitona. Azeite. Stripsíades dizendo: ai, por que você me acendeu essa lamparina bebedora? Vamos, venha cá apanhar. Então, agora ela vai o escravo tomar um, um casco ali. Lamparina bebedora provavelmente deve ser uma lamparina com pavio, né, largo para alumiar bem, que tem vários tipos de lamparina, né? Que ela alumia só uma mesma bancada, uma alumia um cômodo, e quanto maior o fogo, maior o azeite, né? Mas por que vou apanhar? Porque pôs na lamparina um desses pavios muito grossos. Que o escravo sai. Estrepsíades continua o monólogo. Depois disso, quando nós dois tivemos esse filho aí, então ele bateu no escravo lá, deu um coça no escravo, o escravo sai. A Estrepsíades continua lembrando lá da noite de núpcias e do casamento dele. Depois disso, quando nós tivemos esse filho aí, o mesmo que está lá na manta tentando dormir, que brigou com o pai, que o pai não deixa dormir, que é um vagabundo e que peida debaixo das cobertas. Ah, esse filho aí, eu e minha mulher, desde logo brigávamos por causa do nome. Ela juntava um hipo. Xantipo, caripo, calípides ou calípides. Hipo é pouco, tá? Eu escolhi o nome do avô, Fidônides. E discutimos sem cessar. Depois, com o tempo, fizemos as pazes e, de comum acordo, escolhemos Fidípides. Com o filho ao colo, ela o acalentava. Ah, quando você for grande e conduzir um carro até a cidade, como Megacles, que é o pai dela, com a túnica de vencedor. E eu dizia: não, peraí, né? Não, ah, quando você conduzir as cabras vindo do monte Feleu, como o seu pai, coberto com uma pele. Mas ele nem sequer deu atenção às minhas palavras e derramou um cavalite sobre meus bens. Pois agora, pensando a noite inteira sobre um caminho, achei uma única vereda, diabolicamente excelente. Se eu persuadir esse a segui-la, estarei salvo. Mas antes quero acordá-lo. Então, como poderia acordá-lo de maneira mais suave? Aqui o Aristófanes está zoando a disputa de um casal. A disputa e a briga de um casal começa quando tem uma coisa chamada filho ou filhos. O filho sempre é a discórdia do casal, segundo a tradição cômica. Como eles estavam vivendo em lua de mel, tudo estava indo bem. Aí vem o filho. O que acontece? Eles não têm pelo que brigar. Vão brigar pelo quê? Por causa do nome do garoto. E nome do garoto é uma coisa séria. Porque é nome de herança. Então, o nome é a ideia de toda a história, a tradição da família. Tanto é que isso é verdade que a mãe quer que seja igual ao pai. Fidipidezinho. Aí o Fidipidezinho aí, meio acordado. Que é, meu pai? Beije-me e dê sua mão direita. Eila, o que há? Diga-me, você gosta de mim? As minhas desgraças. Mas, se por acaso você gosta de mim de verdade, no fundo do coração, meu filho, obedeça. Aí Fidípides. Mas precisamente em que devo obedecer-lhe?
Então Fidípides diz: então fale o que ordena. E o pai, e você obedecerá um pouquinho? Então aqui nós temos um diálogo do pai para o filho, né, em que o pai está tentando persuadir o filho de alguma coisa. E agora o Fidípides mudou. Sim, por Dionísio, obedecerei. E aí ele muda para um outro deus que é interessante. Uma vez que Posidão era um deus que levou o pai à desgraça, e era o deus do hipismo, e era um deus caro pro Fidípides, Fidípides trouxe outro deus, Dionísio, que é o deus do vinho. Então ali, ó, você vê que o Fidípides é um cara bom vivant. É um cara bem que gosta de viver assim, bem alegre, bem de maneira descontraída, às custas do pai. Então olha só. Aqui começa a zoeiragem, hein? O Estrepsíades falando, olha ali, e aponta para a casa do Sócrates. Você está vendo aquela portinha, aquele casebre? Estão vendo. Papai, de fato, o que é aquilo? Aí o Estrepsíades entra, declamando. De almas sábias é aquilo um pensatório. E aí que nós estamos trabalhando com a metáfora da casa fechada, como se fosse a mente do Sócrates. Esse pensatório é uma ironia. É ali onde os caras ficam pensando o tempo todo, não faz nada. Os caras só ficam pensando. Então ali, ó, é um pensatório. De gente que não tem nada o que fazer na vida. Só pensa. Pô, agora tá difícil, hein? Um caminhão de guincho tá vindo aí, tá fazendo barulho. E vocês vão ouvindo aí. Ué, tá tudo em ordem aí? Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem? Tamo ao vivo ou tamo ao morto? Aqui falou que a transmissão caiu. Ué, ué, ué. Caiu, é? Não, tá dando certo. Nós não estamos ao morto, não estamos ao vivo. Voltemos aí. Então, pensatório. Lá moram homens que, quando falam do céu, querem convencer que é um abafador e que está ao nosso redor. E nós somos os carvões. Ai, caramba, é tipo como o céu é uma tampa, assim, né? Que coloca e o local fechado de um abafador aí também pode ser um forno, tá? Então ali, ó. Se a gente lhes der algum dinheiro, eles ensinam a vencer com discurso nas causas justas e injustas. É justamente o que o Sócrates detestava. Sócrates não recebia dinheiro nenhum pelos ensinamentos, justamente porque ele achava que não sabia nada. Tudo que ele sabia é que ele não sabia. E olha só, os caras. Aqui acontecia as sacanagens, o bullying contra o Sócrates. Então o cara tá zoando o Sócrates. Então ele tá fazendo, a ideia do Aristófanes é fazer a galera rir. E sim, Aristófanes foi contemporâneo de Sócrates. Beleza? Só para vocês terem uma noção aí. Então, olha só, ajuda a vencer nas causas justas e injustas. Isso Sócrates dizia que eram os sofistas que faziam. O filósofo não queria vencer o discurso. O filósofo quer saber a verdade. Ponto. E aí eles continuam, né? O Fidípides falando, mas quem são eles? Não sei ao certo seu nome. São pensadores meditabundos. Gente de bem. O que é meditabundo? Vamos ver aqui. Pesquisar o que é meditabundo. Que medita, mergulhado em profundos pensamentos. Isso é o meditabundo. Então, pessoas extremamente intelectuais.
pessoas que só pensam, que fazem a reflexão. Gente de bem. Aí o Filipe diz, já sei, uns coitados. Você está falando desses charlatães pálidos e descalços, entre os quais o funesto Sócrates e Querofonte. Stripsíades, hey, silêncio, não diga tolices. Mas se você se preocupa um pouco com o pão do seu pai, por favor, renuncie à equitação e torne-se um deles. Aí o Filipe diz, não, por Dionísio, não poderia, nem que você me desse os fazões de Légoras. Stripsíades, vá, eu imploro. Você, a mais querida das criaturas, vá aprender. O pai queria se livrar do filho. É isso. E, se caso o filho conseguisse saber discursar em causas justas e injustas, e aqui nós estamos falando de advogados, beleza? O termo advogado, a profissão de advogado é mais na Idade Média, mas isso aí eram os precursores dos advogados, que defendiam com oratória as causas justas e injustas. Com isso, o filho ganhando dinheiro salvaria o pai, ou seja, o pai estava duplamente salvo. Se o filho desse errado, ele ia ficar fora da casa e perdido lá, imerso em pensamento, ou se o filho conseguisse aprender, defender causas justas ou injustas, ele ia ganhar dinheiro e ia sair de casa do mesmo jeito. Espertinho esse pai, né? Aí o pai, vá, eu imploro, você, a mais querida das criaturas, vá aprender. E quem iria aprender para o seu bem? Dizem que no meio deles os raciocínios são dois. O forte, seja ele qual for, e o fraco. Eles afirmam que o segundo raciocínio, isto é, o fraco, discursando, vence nas causas mais injustas. Ora, se você me aprender esse raciocínio injusto, do dinheiro que agora estou devendo por sua culpa, essas dívidas eu não pagaria nenhum óbulo a ninguém. Tá vendo? O pai quer que ele aprenda a fazer a retórica para que os credores dele percam a disputa judicial. O pai está querendo dar o golpe nos credores. Não poderia obedecer-lhe, pois não suportaria olhar para os cavaleiros com as minhas cores raspadas. Stripsíades, né? Continua dizendo. É assim? Por Deméter, então você não há que comer dos meus bens. Nem você, nem um cavalo de trela, nem um puro sangue. Vou expulsá-lo para fora dessa casa. Para o inferno. E aqui, ó. Mas meu tio Megacles não há deixar-me, sem cavalos. Ora, vou entrar. Você pouco me importa. E aí Fidípides entra, né? E o velho sozinho caminha para a casa de Sócrates. O velho é o próprio Stripsíades. Aí Stripsíades continua falando. Bem, mas não é por certo ter caído que ficarei no chão. Vou invocar os deuses e instruir-me a mim mesmo, frequentando o pensatório. Não deu certo levar o filho lá. Então foi ele. Já que o filho não vai conseguir, né, e não vai querer aprender nada, então eu vou aprender. Olha só que legal. Então ele para e pensa. Como é que eu, um velho esquecido e bronco, aprenderei as sutilezas das palavras precisas? Ele está naquela dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Por fim, devo ir. Por que razão é todas essas delongas e não bato a porta? Afinal, decide-se. Filho, filhinho. Então é o discípulo agora, novo personagem. Fala de dentro da casa. Vá para o inferno, quem bateu a porta? Aí o Stripsíades fala, né, solene e apavorado. Filho de Fidão, Stripsíades de Sicina. Aí vai lá o discípulo de Sócrates, abre o pensatório, sai um discípulo pálido, irritado, deixando a porta entreaberta. Por Zeus, só pode ser um ignorante. Você que deu um pontapé na porta assim tão instantaneamente e fez abortar um pensamento já encontrado. Quer dizer,
Olha só como eles pensam, né? Eles pensam tanto que não tem tempo de atender as outras pessoas. Isso é uma crítica que não estou falando se é justa ou não, mas uma crítica que se fazia ao Sócrates na época. E o Aristófanes ele está tomando esse espírito da galera. E aí Cepsíades, desculpe-me, eu moro longe, nos campos. Me fale desse negócio que está abortado. Não é lícito dizê-lo, só os discípulos. Então fale, coragem, pois eu vim aqui ao pensatório para ser um discípulo. E o discípulo vem, vou dizê-lo, mas deve considerá-lo um mistério. Quer dizer, é só nós que podemos entender. E isso é bacana assim, né? A gente vê que é uma crítica à filosofia até nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que a filosofia é um mistério que é só para os iniciados. Não se pode difundir o pensamento filosófico. Até hoje é isso. E naquela época as pessoas criticavam esse pensamento e criticavam a partir, no caso aqui, da comédia. E aqui vem a cereja do bolo e é onde eu paro o texto por enquanto. Olha o pensamento abortado, hein? O discípulo estava pensando sobre isso quando ele foi interrompido por Estrepsíades. E o que o discípulo estava pensando? Há pouco, vou destacar aqui, ó. Sócrates interrogava Querofonte sobre uma pulga. Indagava quantas vezes ela podia saltar o tamanho dos seus próprios pés. Porque ela mordeu a sobrancelha de Querofonte e pulou para a cabeça de Sócrates. Olha aqui. Puta, isso aqui é genial. Pulga não é só um inseto que coça muito e que suga o sangue. Não. Pulga é um pensamento minúsculo. É uma coisa sem valor. De tão pequena que é. Então os caras ficavam se atendendo a coisa pequenininha. Sem valor, irrisório. E aí você precisa se pergunta, como foi que ele mediu? Com a maior habilidade. Dissolveu a cera, depois tomou a pulga, mergulhou seus pés na cera. A seguir, quando a pulga esfriou, ficou com umas botinhas à moda pérsica. Ele descalçou-as e mediu a distância. Então, quer dizer, aqui está falando da maneira como a dialética socrática, de perguntas e respostas, sobre coisas que a sociedade e o Aristófanes aqui julgava pequenas. Bom, nós tivemos aí um pouquinho sobre Aristófanes e sobre a dramaturgia grega, a ironia, a acidez contra que se acusava os Sócrates e os filósofos, né, os discípulos de Sócrates, de pequenez no raciocínio, de pensar em coisas fúteis, inúteis, pequenas demais, com metodologia, né, tal que parecia dar valor ao pensamento, à atividade de Sócrates. Enfim, é um texto que vale a pena ser lido. Se você gostou, comente, curta, compartilhe, dá seu joinha aí, né, que é importante. E se você quiser que a gente continue lendo esse texto, é só comentar aqui embaixo. Demorou? Valeu? Valeu mesmo? Então é nóis, galera. Até a próxima. Fui.